Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, o Alan estava me cobrando aqui para falar boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta em tempo de coronavírus, né? Vamos mais uma vez aqui bater um papo com os nossos companheiros que estão isolados, né? A gente está evitando aqui no estúdio, o Alan está lá no fundo do estúdio, tá? Mas tem uma distância regulamentar aqui. E a gente vai começar mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos trazer as informações que interessam a São Roque e região, principalmente nessa prestação de serviço. Boa tarde, Alan. Nós estamos aí com a nossa Praça da Matriz vazia. Passei agora há pouco lá pela praça e realmente tinha uma ou outra pessoa por ali. Ela tá passando um cidadão ali no celular e tal. Boa tarde, Alan. A Praça a Cidade realmente está mais vazia ou eu tô percebendo que tá bem Sim. mais vazia, mas tem alguém aí que tá ainda andando, circulando quando deveria estar em casa, Alan? Boa tarde. Boa tarde, Vander, ouvintes, internautas. O movimento ainda é pequeno, Vander, mas você já começa a ver, dependendo da última semana para essa, um movimento um pouco maior nas ruas centrais, pelo menos de Mairim, que hoje cedo que eu passei, né? Já tinha um movimento um pouquinho maior de pessoas andando pelas ruas, mas As pessoas estão saindo mais de estão casa? saindo mais. Mas eu acho que devido aos afazeres que tem que ser feito passou uma semana, acho que sem fazer algumas coisas, acho que a próxima semana sempre dá um boom maior. Vamos ver se na próxima diminui. Por enquanto ainda as instruções do Ministério da Saúde são de que as pessoas fiquem em casa, então vamos respeitar essas informações até que outro posicionamento apareça durante essa semana, né? Hoje a gente teve aí o João Dória, mais uma vez, uma entrevista coletiva. Eu só tô chegando aqui, se pode mandar a sua mensagem também, só tava abrindo o computador. Daqui a pouco tem que mudar de lado o computador aqui para entrar o Zé Fernando, né? Tá bom. Já o Zé Fernando Rabechini. E hoje o Dória, mais uma vez, estava mandando um recado lá pro Bolsonaro, dizendo, olha... mudar de opinião, não é uma coisa ruim e tal, tava dando uma dica lá, dizendo mais uma vez que o Bolsonaro... Milão, né? Falou que conversou com o prefeito de Milão. E, aliás, o Bolsonaro vai falar hoje em rede nacional. A informação que a gente está recebendo é que ele deverá falar 8 minutos. Vamos saber o que o Bolsonaro vai colocar nesta semana. Na semana passada gerou muita polêmica o que ele disse em rede nacional de rádio e televisão, e vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver o que o Bolsonaro vai falar, se a gente vai ter uma tranquilidade ou se a gente vai ter mais polêmica. Tudo que a gente precisa nesse momento é de menos polêmica, de menos brigas políticas e precisamos de soluções, né? A gente precisa realmente encontrar uma solução para combater essa pandemia. Diga aí, tem alguma... Aliás, Alan, quero perguntar para você, lá tem um rapaz andando de bicicleta em homenagem ao Zé Balaio, que ele fica maluco de ver o pessoal andando de bicicleta ali. Agora tá vazia a praça, viu, Zé? Não, mas não pode. Mesmo que a praça esteja vazia, não pode andar de bicicleta. Eu gostaria de saber primeiro de você, Alan, antes da gente começar a bater papo aqui com os nossos colunistas, podemos assim colocar, com relação ao transporte público. Aqui na Giromix e também no nosso site recebemos algumas reclamações, principalmente de Mairim. O que o pessoal está reclamando com relação ao transporte público, Alan? Hoje o nosso ouvinte, que até mandou um abraço para você, nos informou que em Mairim está existindo apenas 3 linhas de ônibus, né? Mas respondendo a esse ouvinte que questionou a gente entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Mairim, que a gente foi informado que as linhas realmente foram reduzidas devido ao controle da Covid-19, né, do novo coronavírus. Portanto, essas linhas foram diminuídas para diminuir a circulação das pessoas, né, Vander? Então... o transporte público está operando com menos horários, menos linhas, para evitar essa aglomeração de pessoas. Ok, para evitar. Então, quantas linhas estão operando aqui em Mairim? Alguns bairros têm 3 linhas, né? E alguns com 4. Poxa, realmente tá bem limitado, né? Então, e sabe que São Paulo também houve uma limitação muito grande e hoje já tinha uma reclamação porque acho que tinha mais gente circulando e pessoas em pé. A determinação é que não se leve em passageiros em pé e isso está ocorrendo. A gente tem visto imagens aí pelo Brasil onde a gente tá vendo o ônibus lotado.
Então a gente fica nessa expectativa. Então, quantas linhas são de Mairink? Você tem as linhas de Mairink? Quantas linhas temos Mairink aí? Vamos lá. Tem a linha da Sorocabana, do Sebandilha Setúbal, do Catarina Moreiras, do Jardim Flora, do Vitória, do Arco-Íris, do Oriental e do Marmeleiro. Quer dizer, são quantas linhas? São, por exemplo, pega uma linha aí, o que são os horários que a prefeitura coloca? Da Sorocabana até o Sebandilha Setúbal tem um às 5 horas, um ao meio-dia e um às 18 horas. O que sai do Sebandilha e do Setúbal tem um 6h20, um às 13h20 e um às 19h20, por exemplo. Quer dizer, bem limitado, né? Bem limitado. A maioria das linhas aqui pela tabela que a prefeitura mandou pra gente, que entrou em vigor no último dia 28, esses novos horários. São 3 horários para cada linha mesmo, Vander. E a outra, então vamos repetir as linhas que são aqui, Mairink, que são Sebandilha Setúbal, né? Pera, então vamos lá, Sebandilha Setúbal, ela sai lá do Sebandilha e vai até o Setúbal. Até a Sorocabana. Tudo é a Sorocabana. Isso, porque ali é o ponto principal da Jundiá, né? Então vamos lá. Então lá tem a linha Sorocabana, Sebandilha, Sorocabana, Catarina, Sorocabana, que é Catarina, Moreiras, né? E Moreiras, mas não é essa que atende o shopping também? Também. É, mesmo com o shopping fechado, mas está atendendo os moradores lá da região. Aí tem o da Vila Sorocabana ao Flora, da Sorocabana ao Marmeleiro, da Sorocabana até o Oriental e da Sorocabana até o bairro Vitória e Arco-Íris. E Arco-Íris, tá bom. E São Roque também a gente tá aí com uma série de limitações, inclusive não está funcionando no domingo. Nós já vamos começar aqui com a participação, já que vai ser primeiro hoje na ordem, o Guilherme que está organizando a fila. E por favor, Guilherme, deixe os nossos colunistas com o mínimo 2 metros de distância, 1,5 metro mais ou menos, tal, né? Então o Zé Fernando já vai entrar daqui a pouquinho, o Zé Balaio, que é o mais ansioso. De ver qual indicação vai ser do ontem vocês falaram do filme O Poço aí. E você assistiu, Vander? Não assisti. Ontem eu realmente dormi mais cedo. Aliás, estamos iniciando essa edição do programa Linha Aberta. Nós queremos aqui falar dos nossos patrocinadores, Servitec Serione. Olha, a desinfecção química reduz o risco de contágio do coronavírus. E você pode fazer essa desinfecção no seu comércio, na sua indústria, na sua residência. As prefeituras da região, prefeituras pelo Brasil estão fazendo esse trabalho também. E a Servitec tem um plantão 24 horas, atendendo no 0800 580 0122, 0800 580 0122 e também pelo celular 99305553. Não se preocupe se eu falei de preço número, porque estará passando aqui junto com os nossos patrocinadores, também a Servitec, a Camila Serione e toda a equipe. A Vinícola Góes, que você também vai acompanhar passando aí, está entregando de graça para você, delivery, entrega de graça para você de São Roque e Mairink, descontos especiais em diversos rótulos, tem promoção de suco de uva, tem um telefone que vai aparecer também o contato para você, 11 99767 2936 e 11 4711 3500, tá bom? Aliás, tem um vídeo aí que nós vamos colocar do diretor da Vinícola Góes, o nosso Luciano Lopreto, para falar disso daí para você. E a São Luís Casa e Construção, que também está atendendo, respeitando as normas de higiene, mas mantém também o serviço de delivery. O São Roque Supermercados, tomando todos os cuidados para atender você, juntos contra o Covid-19. O Posto de Castro, na Avenida Brasil 358. Aqui São Roque, um aplicativo com muitas dicas para você, inclusive de delivery. Pátio Corina, Haas Reveri Empresa de Contabilidade, Esqui Mountain Park, Van Gás e Água, Restaurante Fazendinha Santa Adélia, também com apoio da Academia de Goleiros número 1, de Abner Seguros e de Gráfica Santo Antônio, do meu amigo Cade, que jogou muito futebol. Simone, tá ok aí? Vamos por aí? Então deixa eu pegar o boa tarde aqui da jornalista e advogada Simone Júdica. Boa tarde, Simone. Tudo bem, Simone? Boa tarde, Vander. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. E se você me permite, eu quero dar um boa tarde especial ao Guilherme, que sempre muito atencioso faz esse contato. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Guilherme ainda pessoalmente, mas tão logo passe a pandemia, quando eu for participar diretamente no estúdio, farei questão de cumprimentá-lo, então, pela gentileza com que ele sempre me trata quando liga para mim aqui já para aviar a minha participação. Oh, que legal, o Guilherme agradece, né? E o Guilherme, aliás, ele é estudante de Direito, está no último ano? Ah, é?
Ele ficou muito feliz sabendo da sua participação e ele gostaria até depois, vai manter mais contatos aí, porque ele faz direito e ele gosta muito da sua participação e falou, poxa, até gostaria às vezes de conversar. Eu acredito que você está à disposição para conversar com esse futuro advogado, viu, Simone? Claro, com certeza. Fiquei contente por saber mais essa informação aí do currículo do Guilherme, além da gentileza, da competência na parte técnica, mais isso. E claro, estou à disposição, sim, com certeza. Então tá legal. E a Simone não precisa fazer média com ninguém. A gente brinca muito que política é que faz média. É aproveitar a oportunidade. Você não precisa fazer média com ninguém porque você não é candidata, né, Simone? Você já andaram até sondando você. Acho que é até bom você falar nisso daí. Andaram sondando você e tal. Você é candidata, pré-candidata, Simone? Não sou, Wander. Essa conversa não foi só boatos. A princípio eram boatos, mas eu recebi os convites oficiais, fui procurada por vários partidos políticos e estudei a possibilidade, claro, porque sempre é uma maneira em que é possível trabalhar pela nossa São Roque, é possível atuar na cidade de uma maneira enfática, procurando o bem comum, mas analisando toda a situação que envolve a carreira política. E o meu contexto, como advogada, como jornalista, como cidadã, eu entendi que isso não é para mim, pelo menos neste momento. Nós não podemos dizer dessa água não beberei, mas para essas próximas eleições, que nem sabemos quando serão agora, eu fiquei honrada com o convite que recebi, com os convites, mas eu não aceitei. Então tá aí a Simone falando que ela foi realmente sondada para ser uma pré-candidata e não era para ser vereadora, não. Queriam que você estivesse junto ali na chapa majoritária, né, Simone? Isso, exatamente. O convite dessa vez foi para ser candidata a vice-prefeita. Eu já havia sido convidada em outras 2 eleições anteriores para me candidatar a vereadora, até já havia sido convidada para ser candidata a vice-prefeita e havia recusado também das outras vezes. E o convite, claro que é honroso, porque quando se pensa no nosso nome para uma ocupação de tanta importância como essa, isso tem que ser visto como algo positivo. Porém, eu creio que não é para mim, pelo menos nesse momento, mais uma vez, não é para mim. É isso aí, tá aí a Simone colocando, e isso que a gente fala, nesse momento, né? Como falou Simone, eu também falo várias vezes essa frase aí, não digo que dessa água não beberei, né? Mas pode surgir, eventualmente, né? Pode surgir esse convite, mas a Simone já colocando, até para evitar algumas especulações que andaram saindo aí, já estavam pegando a foto da Simone e colocando em alguns grupos aí, e a Simone falou, oportunamente eu vou falar sobre esse assunto, mas acho que até surgiu de uma maneira espontânea aqui, quando a gente falava do Guilherme, acho que é até bom já ficar claro nesse momento em que a gente nem sabe se a gente vai ter eleição, tomara que passe tudo isso, que a gente tenha eleição normal, que a gente tenha a volta do nosso dia a dia, tal, da nossa rotina, mas acho que foi importante você já colocando esse esclarecimento aí, que agradece aos convites, mas não será pré-candidata, não é pré-candidata e nem será candidata a vice-prefeita. A vice-prefeita, né? Eu creio que no momento, Wander, eu posso ser muito mais útil a São Roque, aos cidadãos, enfim, à comunidade, fazendo o trabalho que eu faço. Você sabe né, da repercussão que a coluna São Roquices tem, das matérias que são feitas, e tudo isso é feito com vistas a valorizar São Roque e a contribuir para o bem da cidade. Então eu creio que eu tenho essa missão e procuro cumpri-la da melhor maneira e vou continuar me dedicando a isso. Então tá legal. Obrigado, Simone. Acho que foi bom a gente ter feito esse esclarecimento bom, até de uma maneira espontânea aqui. Até agora as pessoas têm me perguntado, e foi até muito interessante nós entrarmos nesse assunto, porque mesmo depois que houve o início da pandemia, ainda há pessoas me perguntando isso. Eu praticamente não tenho mais andado pelas ruas em função da obediência, a determinação para ficarmos todos em casa na medida do possível, mas mesmo nesses dias, poucas oportunidades que eu tive de sair, ainda encontrei pessoas que vieram me perguntar. E até como você falou, acabaram fazendo montagens, usando minha foto para fazer algumas projeções aí de pesquisas informais e especulações. Então, isso acabou tendo um grande alcance. E pelo fato de eu ter a coluna também, ter um número grande de leitores, de pessoas que me acompanham nas redes sociais, embora eu jamais tenha dito qualquer coisa,
Então, essa história correu muito. Então, muita gente me perguntou, e nós até havíamos conversado sobre a possibilidade de fazer uma matéria esclarecendo a minha posição. Porém, com toda essa situação da pandemia, os assuntos todos se voltaram para essa questão aí da Covid-19, e essa satisfação aos meus leitores, aos meus amigos, à própria população, acabou ficando para um outro momento. E que bom que agora você entrou nesse assunto e nós já pudemos, então, esclarecer. Tá legal. E só para fechar, não sei se você gostaria de falar, se pode falar quem foram os pré-candidatos que procuraram por você? Ou você acha melhor? Fica à vontade. Que a gente não tem nada combinado, né? A gente, de uma forma, conversando, fique bem à vontade. Surgiu espontaneamente até. Eu até imaginei que você fosse me perguntar outra coisa, e você ainda vai me perguntar, né, a respeito dessa outra situação que está acontecendo, envolvendo a Prefeitura, o Hospital São Francisco, e acabamos entrando nesse assunto. Eu não tenho problema algum em falar. Eu recebi um convite por parte do pré-candidato a prefeito, Guto Issa, e foi para mim um convite muito honroso. Eu conheço o Guto muito antes da questão política dele como vereador, porque pelo fato de eu ser advogada e ele oficial de justiça, eu acabei conhecendo o Guto, então, ali no trabalho do fórum, quando nem ele era pré-candidato a vereador, nada disso. Então, eu conheço ele de muito tempo e tenho tido a oportunidade de acompanhar o trabalho dele como vereador, e ele se mostra sempre um vereador atuante, uma pessoa preocupada com as questões mais relevantes da cidade, com os benefícios à população. Então, eu fiquei honrada com o convite, que veio da parte dele. E com relação aos partidos, eu prefiro, nesse momento, nem falar os nomes de todos os partidos, porque eu vou correr o risco de não me recordar de todas as siglas. Ô, louco. Então, mas só o Guto oficial, quer dizer, quem teve uma conversa foi mais o Guto Issa. Isso, a conversa foi com ele, mas eu cheguei até a ser convidada e participei de conversas com líderes de partidos da cidade. Porém, eu não vou falar os nomes dos partidos, das siglas, porque eu corro o risco de esquecer de alguém, e aí pode dar a impressão que eu estou sendo, talvez preterindo alguém ou deixando de lado de propósito. Você sabe que essas conversas que envolvem política, elas são muito delicadas. São sensíveis. Porque às vezes uma palavra que se diga, alguém pode interpretar que você está favorecendo alguém, desmerecendo o outro. Então, acho que é melhor eu não falar as siglas para não correr esse risco, até para não criar nenhuma situação melindrosa com ninguém, porque todas as conversas que eu tive, tanto da minha parte quanto da parte das pessoas que me convidaram, sempre foram conversas extremamente respeitosas, cordiais, e todos também entenderam a minha postura, a minha negativa. E é isso. Então, é isso aí. O assunto está... Não serei a pré-candidata, a vereadora. Nesse momento. A prefeita, nem a vice-prefeita, desculpe, nem a vereadora. Então tá. Agora, Simone, deixa eu perguntar para você, depois nós temos aqui, já tô vendo o Zé Fernando na fila, já ansioso, e o Zé Balaio também ansioso. Calma, gente, vamos lá. É que ontem você divulgou e colocou já em primeira mão no site, né, no vanderluiz.com.br, você sempre muito ligado em todos os acontecimentos, uma liminar, né, um pedido de liminar do Hospital São Francisco contra o prefeito Cláudio Góes de São Roque, pedindo para que seja anulado o decreto municipal que colocou o município em estado de calamidade pública e pedindo a imediata devolução dos equipamentos sob pena de uma multa diária de R$50 mil. Como é que é esse procedimento? Então, traduz pra gente aí. O hospital entrou com esse pedido e aguarda uma liminar. Como é que funciona, Simone? Explica pra gente. Certo. Então, o Hospital São Francisco deu entrada num mandado de segurança perante o Poder Judiciário, a Justiça aqui de São Roque. Então, o que eles almejam com isso? O que eles esperam? Eles esperam conseguir a anulação do decreto, que decretou a situação de calamidade pública e autorizou também que fosse feita a requisição dos equipamentos, dos medicamentos que foram, então, levados do Hospital São Francisco para a Santa Casa. O que mais que eles pedem? Que essa decisão seja dada em caráter liminar. Então, o que é essa expressão, em caráter liminar? É quando existe uma situação de urgência em que a pessoa, no caso, seja física ou jurídica, no caso hospital, não possa aguardar todo o caminhar do processo para somente lá no fim ter uma resposta.
Porque devido à demora dos processos judiciais, e principalmente agora, numa situação como essa em que nós estamos vivendo, até que chegue o dia em que esse processo venha a ter a sua sentença definitiva, né, a sua sentença transitada em julgado, pode ser que o resultado não sirva para nada. Por exemplo, se esse processo levar 3 anos até terminar, será que daqui 3 anos vai adiantar para o Hospital São Francisco o decreto ser anulado e ser determinada a devolução dos equipamentos e dos medicamentos? Talvez isso não tenha nenhum efeito prático. Então, os advogados pedem a liminar, que é uma possibilidade que a lei autoriza, para que o juiz ele dê uma decisão imediata. E aí, depois dessa decisão, o processo vai continuar e pode ser revogada a liminar lá na frente. Mas, se essa liminar for dada, então o decreto poderá ser anulado e será determinado, então, a prefeitura que devolva tudo aquilo que levou do Hospital São Francisco para a Santa Casa de São Roque. Ok, e agora, quando se pede entra com esse mandado de segurança, né, pedindo aí essa liminar, existe um prazo para que tenha essa decisão do juiz concedendo ou não essa liminar? Como é que tem um prazo para isso, Simone? Então, Wander, os advogados costumam dizer o seguinte, que os prazos só se aplicam para nós mesmos, os advogados. Porque os juízes, eles acabam, devido à própria movimentação dos processos, tudo que está nas mãos deles para decisão, muitas vezes não conseguindo cumprir prazos. Mas é para isso acontecer em questão de horas ou em questão de dias, poucos dias. Então, nesse caso, o que já aconteceu de ontem para hoje? O Hospital São Francisco deu entrada nesse processo ontem por volta das 15 para 5 da tarde. Hoje teve uma movimentação. Então, o primeiro despacho que veio é no sentido de que o Ministério Público se manifeste. Então, o juiz não tomou decisão nenhuma. Ele mandou para o Ministério Público dar um parecer. Vindo esse parecer do Ministério Público, é para que imediatamente o juiz já tome então, o processo em mãos, para que então ele dê a primeira decisão. Nessa decisão, ou ele vai conceder a liminar e anular o decreto, anular não, na verdade é suspender. Ele vai suspender o decreto e mandar devolver os equipamentos e os medicamentos, ou ele não vai conceder a liminar e o processo vai prosseguir. E é interessante, porque o Hospital São Francisco, ele pede também, como você falou, uma multa de R$50 mil por dia. Caso seja determinada a devolução de tudo isso e a prefeitura não devolva de imediato, protele essa devolução. Ah, tem esse detalhe. Agora, uma coisa, eu não sei se chama atenção, porque esse pedido, esse mandado de segurança aí na Justiça, não é contra a prefeitura, é contra o prefeito Cláudio Góes. Aí não é normal ocorrer isso? Como é que você vê, Simone? Então, isso, Wander, é uma questão bastante técnica. Em toda a sistemática do mandado de segurança, existe uma figura chamada autoridade coatora. Então, a autoridade coatora, na lei, quem é? É a pessoa que pratica o determinado ato ou que manda que seja praticado. Então, no caso, quem que mandou fazer a retirada dos equipamentos e dos medicamentos? Foi o prefeito Cláudio Góes, mediante a expedição de um decreto. Então, eles entraram na justiça contra esse decreto e contra a autoridade coatora, que é o prefeito Cláudio Góes, que assina o decreto e determina que os bens sejam levados. Agora, tem um ponto interessante, que é o seguinte: a prefeitura ela vai ter a possibilidade de entrar no processo também para ajudar o prefeito. Quando o juiz der o despacho, de acordo com a lei, ele deve mandar também cientificar a prefeitura e autoriza que a prefeitura, então, ingresse no processo e, nesse caso, ela ingressaria ao lado do prefeito.
Tá, agora eu não sei, Simone, nesse detalhe, se você teria como falar nisso nesse momento, quando se entra uma ação contra o prefeito pode usar a sua estrutura jurídica da prefeitura ou ele terá que fazer essa defesa por conta própria? Então, em algumas situações, Wander, e eu, assim, nesse momento eu também não tenho condições de explicar detalhadamente isso, porque envolve muitas minúcias da lei e envolve até questões do Código de Ética da OAB, né, o Código de Ética da Advocacia. Mas há situações em que o prefeito, quando ele é processado pessoalmente, embora vinculado ali a uma situação que ele praticou enquanto prefeito, ele não pode se utilizar do corpo jurídico da prefeitura. Neste caso, por se tratar de um mandado de segurança contra o decreto e contra ele como autoridade coatora, talvez possa, eu não tenho como dizer essa informação para você, para os nossos ouvintes, internautas, com certeza. Então, eu não vou dizer se pode ou se não pode, porque eu precisaria consultar realmente a legislação para poder falar o que é correto. Não, e é uma legislação não é fácil, né? A interpretação existe, tem muitos detalhes, né? Então, e além disso, Wander, é o seguinte, não é uma lei só, que você vai até uma lei, procura e está tudo ali. Então, além de uma lei, como é o Código de Ética e Disciplina da OAB, existem as leis federais e existem as leis municipais também. Então, é preciso cautela antes de dar uma resposta dessa. Porque se, inclusive, o advogado da prefeitura defender o prefeito numa situação em que ele não possa, o próprio advogado pode ser alvo também de um processo perante a OAB, um processo disciplinar, e até mesmo de uma ação promovida pelo Ministério Público. Você vê, então são muitos detalhes, né? E, claro, do lado do Hospital São Francisco, está movimentando o seu corpo jurídico, né? São os advogados Leia Lima de Souza e Marco Antônio Januário, e do outro lado a Prefeitura também vai se posicionar. E a gente aqui, né, vai acompanhar esses acontecimentos. Aliás, o hospital está convocando para amanhã, às 15h, uma entrevista coletiva. E nós estaremos acompanhando e a gente também aguarda possíveis manifestações da Prefeitura com relação a esse assunto. Acho que foi legal, Simone, esclarecer isso daí. E vamos aguardar, fica à vontade. Mais um detalhe, eu sei que os nossos amigos aí, Zé Fernando e Zé Balar, estão na fila, já devem estar querendo puxar minha orelha, mas é importante um outro detalhe. Se o prefeito, nesse caso, desobedecer alguma decisão judicial no mandado de segurança em que determine que ele devolva os equipamentos, os medicamentos, ele pode ser alvo da instauração de um procedimento por crime de desobediência, um crime previsto lá no Código Penal. Quer dizer, são todos esses detalhes da lei e a gente vai ver agora essa batalha jurídica também nesse momento. Eu acho que sim, Simone, acho que foi muito bom você esclarecer esses assuntos. Se tiver qualquer novidade, você estará falando com a gente aqui, também estará publicando lá no site, no vanderluiz.com.br, na coluna São Roquices, que a Simone Júdica mantém. Simone, posso mudar de assunto aqui, porque o Zé Balaio está ansioso na fila? Você está achando... Eu preciso só falar uma outra coisa. Não, fica à vontade, Simone, fica à vontade. É o seguinte, já é mudando de assunto. Ontem eu fui até Mairinque, porque em toda essa dinâmica da pandemia, eu estou auxiliando algumas pessoas idosas com compra de medicamentos, supermercados, esse tipo de coisas. E por conta disso eu precisei ir até Mairinque. E fiquei admirada com o número de pessoas que eu vi circulando pela cidade. Ali no centro da cidade, por volta das 10h30, 11h, havia muita gente. Uma pessoa que não soubesse que estamos em estado de pandemia, que visse aquela movimentação, acharia que é um dia normal na cidade. Depois, eu fui até o supermercado, e Mairinque também, já aproveitei porque estava lá, entrei no supermercado para comprar algumas coisas para essa mesma pessoa idosa que me pediu. No mercado, o número de pessoas também muito grande. E o que me chamou a atenção é que havia famílias inteiras, casais com crianças, com pessoas idosas, havia rapazes comprando carne, comprando linguiça, fardos de cerveja, programando churrascadas. Isso tudo que eu pude observar ali. Então eu fiquei muito preocupada, porque até quando as pessoas vão ter esse tipo de conduta, ignorando as determinações para ficarem em casa e ignorando os riscos?
da propagação do contágio. Então, o Alan pode falar, o Alan estava falando isso aqui, está percebendo que em Mairink tem mais gente circulando do que em São Roque. A gente está mostrando, inclusive, imagem ao vivo da praça. Eu ouvi no início do programa o Alan falando que viu um bom número de pessoas mesmo em Mairink. Mas eu sinceramente, fiquei assustada, assim, com o número de pessoas, o que demonstra que, de fato, tem muita gente que está ignorando completamente os riscos, as determinações das autoridades sanitárias. E hoje, eu acabei vendo, também em função dessa minha missão de auxiliar algumas pessoas idosas, tive que sair muito rapidamente e passei em frente à Caixa Econômica Federal. Havia uma fila muito grande, mais de 50 pessoas, todas ali muito próximas umas das outras, e eu gostaria de, nesse aspecto em particular da Caixa Econômica Federal, deixar uma sugestão, porque nós sabemos que as autoridades aqui de São Roque acompanham o seu programa e sempre tem nos ouvido com atenção, prestado atenção nas coisas que eu falo também, por intermédio da minha coluna no seu programa, deixando uma sugestão para que, já que os agentes de trânsito, eles também foram investidos nessa possibilidade, né, nessa função de agir como seguranças, que eles dessem uma passada de tempos em tempos ali na Rua Professor Germano Negrini, para tentar controlar um pouco essa fila, o distanciamento entre as pessoas, talvez até a Guarda Municipal fazer isso também, porque é muito preocupante o número de pessoas que circula ali, que permanece na fila, inclusive pessoas idosas. Não, mas que é muito importante esse alerta, né, que a Simone está fazendo, e tem outras pessoas até comentando aqui, Linda Flor, em Mairink está o caos, né, o isolamento, também falando aqui, a Linda chegou truncada aqui sua mensagem, mas está feito o registro. Simone, eu quero agradecer aqui sua participação, deixa eu só fazer aqui um registro aqui, a Maria Olímpio mandando boa tarde pra gente. A Maria Olímpio, boa tarde, pro Alan Viane, pro Zé Balaio Fofinho, amo as opiniões dele, do Zé Fernando Rabechini, depois você vira aí. A Linda Flor falando aqui, o que ela falou aqui? Aqui tem outro, aqui é outro povo, outro clima. Será que tem tanta diferença de São Roque para Mairink e outras cidades? Não. Vamos ver quem mais mandou mensagem aqui. O Célio Marques, Vander, fala do transporte público legalizado em São Roque. Os taxistas estão trabalhando, prestando serviço. Oscar Vezola, boa tarde. A Ivone Rodrigues Anselmo, boa tarde. A Santina César, boa tarde. O Josafá, boa tarde, Vander e convidados. E a Fernando Rabechini falou isso aí, isso mesmo, com relação a Simone, que falou que não é pré-candidata a vice-prefeita aí. Simone, fique conosco. Fique com nós aqui, deixa a política. Fique conosco. Em meados de abril, tudo estará no normal. Tomara, Linda Flor. O Zé Eduardo Chabel, boa tarde. O Ademir Santos, o nosso Ademir Cabeleireiro, parabéns, Simone. Você fez a escolha certa. Dr. Maurício Gírio está dando os parabéns para você também. O Marinho Araújo, boa tarde. O Ednelson Mazeta está falando que o prefeito sumiu das lives. Vamos ver se o prefeito aparece aí. Tá bravo com o prefeito aqui, Ednelson Mazeta. E o Pulpo acompanhando, o Robson Correia também. É isso aí. Caiu a linha da Simone? Não, tá na linha? Então, Simone, obrigado pela participação. Até amanhã. Acho que caiu, sim. Caiu a linha da Simone, né? E ela tá tentando. Enquanto isso, dá um destaque aí, Alan Viane. A Simone, tá ligando só para pegar o boa tarde da Simone, então, pra gente fechar aí. Simone, boa tarde, Simone. Obrigado pela participação. Caiu a ligação aqui. Boa tarde, obrigado então. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para o Guilherme, e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar do seu programa, e agora sigo aqui na escuta. Tá certo, obrigado, prestigia a gente na audiência. Vamos agora com o Zé Fernando, mas antes tu tá falando do Paulo Guedes? O Paulo Guedes está falando, então, vamos colocar um pouquinho do Paulo Guedes, que agora a gente não tem só o ministro da Saúde na coletiva, né? Agora tem uma comissão tem uma comissão, e o Paulo Guedes está hoje lá no Ministério da Saúde. Vamos ver um pouquinho do Paulo Guedes, enquanto a gente se prepara aqui para ouvir o Zé Balá e o Zé Fernando também. Vamos lá. Vamos colocar o nosso Paulo Guedes aí. Quem acompanha atentamente todos os pronunciamentos do Paulo Guedes é o nosso Luiz Cláudio Campos de Oliveira. Ficou domingo a tarde inteira acompanhando, analisando a política e a economia. Luiz Cláudio, quero que você venha um dia aqui bater um papo, você é um cara muito bom pra gente conversar. Quero mandar um abraço, enquanto você está preparando aí, quero mandar um abraço especial pro Dr. James, como é que ele fala? Ele deu uma entrevista pra gente, que a mãe dele fala Beal, então é James Beal Munhoz. Quero agradecer ao Dr. James, sempre
muito generoso, sempre muito solícito. E ontem eu precisei de uma informação com o Dr. Gemes, prontamente ele atendeu. Obrigado, Dr. Gemes, obrigado, Dr. Maurício. E a gente precisa voltar aqui para contar umas histórias aqui da política e para falar também da prevenção. Abraço, Dr. Gemes Munhoz. Vamos ouvir o Paulo Guedes aí. 5,2 déficit global e vamos subir, vamos continuar subindo, porque a instrução do presidente foi clara, não vai ficar nenhum brasileiro para trás, não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados. Então eu quero deixar claro que do ponto de vista de crédito, empurrando o crédito para justamente manter o fluxo da economia, para manter funcionando, de um ponto, estamos trabalhando muito próximos também à ministra Tereza, conversamos sempre, ela está garantindo que essa safra agrícola chegue às cidades, o ministro Tarcísio também articulando os transportes, né, para manter o abastecimento, e nós liberando os recursos que sejam necessários para toda essa organização econômica não entrar em estresse. Então eu diria que nós temos aí uns 250 mais 150 são 500, são 400, mas nós já passamos de 700 bilhões, nós já estamos em 750 bilhões mais ou menos, o dinheiro mobilizado para receber essa primeira onda, esse impacto sobre a saúde. Uma parte são empréstimos, uma parte são redesconto, liberação de recursos, uma parte de empréstimo para empresas, programas de manutenção de emprego, são esses 50 bilhões que estão para sair a qualquer momento. Entre 60 e 80 bilhões, que são os R$600, para os informais extensivos ao Bolsa Família, e mais 50 bilhões para complementação salarial para manutenção de emprego. Então, além das medidas creditícias, empréstimo para as empresas manterem o capital de giro, não é porque as vendas caíram, as vendas estão caindo muito fortemente. Então, você tem que manter o capital de giro das empresas. Então, nós flexibilizamos esses empréstimos, esses recursos, por um lado, mas estamos condicionando isso à manutenção de emprego do outro lado. Então, estamos também acompanhando com medidas de suplementação salarial e de manutenção de renda durante esse período de calamidade para os 38 milhões de brasileiros informais. Então eu acabo por aqui dizendo que nós já chegamos aí a 750 bilhões de fluxo. Do ponto de vista de déficit primário, nós estamos gastando bem mais do que qualquer país da América Latina, estamos muito à frente de qualquer país da América Latina. Do ponto de vista de apoio que estamos dando com essa renda básica de R$600 que nós estamos dando, comparado à nossa renda per capita, é igual à ajuda que os americanos estão dando. Os americanos estão dando lá uma ajuda de $1.200. Em relação à renda per capita de cada país, é da mesma magnitude, da mesma ordem de magnitude. Então, eu queria dizer que vale o que o presidente disse. Queremos agradecer, primeiro, também ao ministro Alexandre Moraes, que nos deu essa capacidade de agir mais rápido agora, e também ao Congresso, que está nos ajudando, justamente com uma PEC que está vindo por aí, para regulamentar e regularizar todos esses atos que nós estamos já podendo avançar graças ao Supremo. Então, o Supremo nos deu cobertura para nós avançarmos e nós esperamos essa ratificação brevemente. Tá aí o ministro Paulo Guedes, daqui a pouco a gente volta com mais informações lá de Brasília. Deixa eu fazer o registro aqui, várias mensagens chegaram aqui durante a participação da Simone. Eu quero registrar aqui meu amigo Carlos Alberto Lopes, meu amigo Pingão, né, que também falou aqui da Simone, inteligente e coerente. Parabéns, doutora Simone. Quero registrar aqui também o Marinho. Obrigado, Marinho Araújo, falando que o doutor Gemes realmente é uma pessoa finíssima. A Marília Olímpia, dizendo que ela está no caso dela, isolamento social. Obrigado. Quer o Zé Balaio? O Moro tá falando? E o Zé Balaio tá na linha? Ixi, que situação. Não chegou ainda? Entre o Moro e o Zé Balaio. Vou ter que decidir nesse momento, Zé Balaio. Vou dar uma participaçãozinha pro Moro, mas você já vem porque o Zé não tá a posto, Zé. Se o Zé tivesse pronto, já seria o Zé Balaio. Mas põe o Moro aí, vamos lá nesse momento. Desde o início em que surgiu esse agravamento do quadro relacionado à pandemia, foram tomadas uma série de medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus do sistema prisional. Nós suspendemos as visitas no sistema prisional federal em 15 de março
editamos uma série de recomendações conjuntas até com o Ministério da Saúde, orientações de procedimentos, recomendações e medidas que poderiam minorar ou dificultar a disseminação do coronavírus no sistema prisional. Parte delas envolve, infelizmente, algumas restrições aos direitos que os presos tinham, como a própria suspensão de visitas. Nós fizemos isso no sistema federal. Nos sistemas estaduais, de 28 estados, 27 adotaram suspensão total. Um dos estados, ainda a suspensão é meramente parcial. E nós estamos recomendando, juntamente com essas restrições, que não são lá muito diferentes das restrições que os cidadãos brasileiros... Vamos então, obrigado, Sérgio Moro. Você já volta, hein, Sérgio Moro? É que o Zé Balaio vai falar agora, dá só um tempinho. O Zé Balaio quer saber que horas ele vai entrar, o que ele... Calma, Zé, bota o cara no ar aqui que a gente resolve. Ele quer saber antes, ele parece aquele cara que tá no vestiário. Como é que tá a grama? A torcida tá pulando, a torcida tá não sei o que, ele quer saber tudo antes de entrar em campo. Entra em campo, põe no ar, é que ele quer saber tudo antes. Entra em campo e você sente o clima da torcida, se a torcida tá gritando, se tem que... Ele quer saber tudo antes, o Moro tá falando, ele vai perguntar assim, o que o Moro disse? Quer dizer, nem deu pra pegar. Meu Deus do céu. Ô Zé Bola, você quer saber o que o Moro disse? Pera que ele não falou ruim a ligação, ainda. cara. Tá me ouvindo? Tá meio Pera, tá daqui ruim. pra cá, porque... Daqui. Agora melhorou. O que você tá falando mal de mim aí, cara? Não tô falando que você é ansioso, você já quer saber, antes de entrar em campo, você quer saber se a torcida tá gritando, se tem gente... Não, eu queria perguntar, eu perguntei pro Guilherme quem que já tinha falado, os assuntos abordados. Ele quer saber tudo o que aconteceu já no programa. Ô Zé, deixa eu pegar com você essa questão política, que você é um observador político aí. O que você está achando aí nessas últimas horas, desses embates políticos que a gente tem acompanhado aí de governo do estado, presidente, prefeito? O que você tem nas últimas horas aí, Zé Bala? Lembrando que hoje o Bolsonaro vai falar em cadeia nacional de rádio e televisão por 8 minutos. Meu Deus do céu. Viu, Wander? É complicado, cara. Porque, veja bem, nós já estamos falando faz tempo isso daí. Essa questão política, ela foi colocada na mesa assim, muito precocemente. Uma disputa entre presidente e governadores, Congresso, né, na figura do presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, todos estão querendo um protagonismo e fica ruim isso daí para a opinião pública, né? Inclusive, aqueles que estão aguardando notícias oficiais, quem está na linha de frente é o político. Então, no caso, o presidente da República, ele deveria ser o grande coordenador dessa situação, uma pessoa ponderada, passando a bola para o seu ministro da Saúde, para as outras autoridades sanitárias. Então, a gente não está vendo isso. A gente está vendo que todo pronunciamento do presidente da República parece que ele está numa tribuna, contestando os adversários, contestando a quem apresenta uma posição diferente da dele. Então, ele está muito nesse jogo de disputa, entendeu? E nós não estamos precisando disso neste momento. Nós estamos precisando de pacificação desses ânimos políticos e atitudes na área de saúde bem coordenadas para que a população tenha o melhor possível e sinta que aquele sacrifício que ela tem que fazer é realmente uma coisa necessária para ser feita. E isso vai descendo, vem ao nível dos governadores. Me parece que os governadores estão mais unidos, né, no sentido de tomar de ações conjuntas e coordenadas. Me parece que nessa área as coisas estão caminhando de uma forma mais consensual. E aqui no município a gente pode falar o quê? A gente pode falar que essa questão política, às vezes, não estava prevalecendo até então. Passou a prevalecer recentemente, quando houve essa requisição no Hospital São Francisco, que os ânimos ficaram um pouco exaltados entre as partes, e também com relação àquela carreata que foi feita, que
mais em função dos encontros de informações da Presidência da República em contraste com os dos governadores. Então, ecoou aqui no município com essa manifestação, mas que também não repercutiu lá muito bem, né? E ela ficou no vazio. Realmente a gente está vivendo, olha, tempos difíceis. Está dando um pouco de eco quando eu falo. Então, Wander? Não está dando. Dá o celular aqui na mão. Não está dando, viu, Zé? Tá perfeito o som. Para mim tá bem. Você tá me ouvindo? Nossa, perfeitamente. É que a sua voz realmente está ecoando para toda a região. Para todo o Brasil, para todo mundo aqui, ó. Tá ecoando. O pessoal tá acompanhando aqui. O Toninho Barba, Wander, infelizmente liguei agora no final da fala da semana. O que ela falou? Ô, Toninho, dá uma voltadinha na fita hora que acabar aí ele já dá a dica toda que eu não vou conseguir agora. Você sabe que dá para voltar com o programa em andamento. Eu fiz isso daí e deu certo, viu? Eu sei também. Legal. Então, olha só, antes a gente fazia um programa de Fala rádio... para ele já puxar o que ele queria ouvir. Dá para fazer nesse instante. Tá bom, Barba. O que ele tá querendo ouvir? Ele quer saber ele quer saber uma panorama do que a Simone falou. Ele já vai voltar lá a fita e já vai acompanhar. A Simone participou já do programa? Já participou. Ele quer saber. Vendo? Isso daí que eu queria que o Guilherme falasse. Ela falou mas ele quer assim saber de todo mundo, assiste aí, pô. Ô Zé, pra fechar com você, hoje o Dória, aquilo que eu vi aqui, eu marquei num cantinho aqui, que o Dória liberou mais um dinheiro aí para santas casas e hospitais municipais. Então, agora eu perdi o valor aqui, onde que eu marquei o papel? Tanto papel... É 100 milhões, né? 100 milhões. 100 milhões, em 4 parcelas. Então a gente vai ter 4 parcelas e vai mandar dinheiro para santas casas e também vai mandar aí dinheiro para hospitais municipais. Serão 4 parcelas esse investimento esse dinheiro que o governo do estado está liberando. E eu tinha um papelzinho com a marcação aqui, quanto São Roque vai receber, porque o Dória porque o Dória liberou também um valor para municípios acima de 500 mil habitantes, até 500 mil, até de 100 a 300 mil, e para menos de 100 mil habitantes. Eu não estou com o valor exato aqui, mas São Roque vai receber do governo do estado em torno de 90 mil reais do governo do estado nesse incentivo, nesse repasse de dinheiro aí para os municípios. E tem mais essa ajuda na Santa Casa, que vai sobrar mais um pouco aqui também para a Santa Casa de São Roque nesse combate aí. São medidas que são tomadas aí para tentar combater aí essa pandemia, Zé, que a gente possa ter os hospitais estruturados para receber as pessoas aí. Tem mais algum detalhe, Zé? Não, é bom que isso daí ocorra, porque você veja, as medidas precisam ser rápidas para que a população sinta a resposta do governo. Entendeu? Então, às vezes, os nossos comerciantes, o pessoal que trabalha na informalidade, enfim, toda essa gama de pessoas que estão vivenciando também uma crise econômica, essas medidas que o governo acena, elas têm que sair logo do papel e ir para a prática, porque as pessoas precisam dessa resposta para enfrentar o dia a dia com um pouquinho mais de tranquilidade. Essa questão do vale aí de R$600 por mês, ou 1.200 para uma mulher que toca a família. Enfim, são medidas que podem minorar a dificuldade, os financiamentos para o pessoal que tem microempresa, o pessoal da informalidade também. Então, isso tudo precisa ter já uma resolução mais rápida. Tudo bem que foi aprovado ontem, o presidente deve sancionar hoje, mais tardar amanhã, para que a Caixa e outras instituições financeiras possam já colocar à disposição do povo esses valores que vão fazer frente. Então, o governo do estado fazendo essas ajudas, essa ajuda para Santas Casas é de bom ouvir mesmo, porque mais do que ninguém, a linha de frente são os hospitais municipais, são as entidades, como é o caso da Santa Casa, que precisam fazer frente a essa crise com um pouco mais de infraestrutura para poder dar uma resposta mais adequada para as pessoas que vão, infelizmente, acorrer aos hospitais com os problemas sérios que esse vírus acaba ocasionando no sistema respiratório de cada um de nós, né? Tá certo. Zé, muito obrigado. Toma o seu cafezinho que tá esfriando. Parece que a xícara já tá vazia, que já tomou o café. E eu tô tomando meu cafezinho aqui também, já esvaziei o
o meu copinho. E tô com a minha garrafinha aqui, com o Giro Mix aqui. Eu vou pedir pro Jair Isso é fazer um ótimo. copinho com a carinha de cada um aqui. Vai ficar bonitinho, viu? Opa, vai ficar legal. Mas viu, quem tá aí com você, o Guilherme, eu já mandei um abração pro Guilherme. Ele quer Daí saber tá aí, quem ou não? tá aqui. Tá o Alan? Guilherme, o Alan. Dá uma boa tarde, Ele quer saber Zé, quem tá tudo aqui. bom? Ele o quer Alan, saber se... pô, o Alan, ele deu uma dica lá do Poço. Eu não vou assistir esse Poço, não, cara. Não, Zé, muito bom. Assista. Você me deu uma dica de um tal de Messias, aí eu, mais ou menos, viu? Eu achei ele também... Pera, como é que é? Messias? É o Ele filme me enganou do... também, é viu? do... Pera Zé. aí. Esse Messias que é? Jair Messias Bolsonaro? Não, é uma série da é Netflix. outro Messias aí. Mas Do eu novo vou Messias. começar a dar umas dicas pra ele, que ele... Boa. Eu tenho umas dicas boas pra ele, que depois eu passo aí. Pode falar agora, que Mas dica que é? esse Messias me enganou também. Depois da Então, terceiro, cara, quarto então, episódio, ele já mudou. Não é muito bom. Você me fez... Não, tudo bem, é válido, é válido. Só Não, mas faltou esse- você dizer que você fez você perder tempo, Mas né? esse oposto é bom, Não, Zé. perde tempo não, porque isso daí não é o caso, porque a gente sempre aprende alguma coisa com qualquer, até com coisa ruim a gente aprende alguma coisa. Mas depois eu passo umas dicas aí também pro Boa. pessoal Faz que uma nos lista, acompanha Zé. também. Manda Valeu, sim. então. Obrigado, Zé. Um abraço. Imagina. Tchau, querido. Tchau, obrigado, tchau. Isso aí, seguimos com o nosso linha aberta, ó, faça desinfecção química. Olha, reduz o risco de contágio do coronavírus. Entre em contato com a Servitec, tá 24 horas lá atendendo você. 11 99930 5553. 99930 5553. Várias prefeituras têm feito esse trabalho de desinfecção também, e isso é muito importante nesse momento. A Vinícola Góes, que está entregando de graça para você, São Roque e região. Descontos especiais em diversos rótulos. É só ligar para 99767-2936. Está aparecendo o telefone aí no seu vídeo, vai rodando aí, que a pouco passa a Vinícola Góes. E também no 4711-3500. Aliás, o Luciano Lopreto, que é diretor da Vinícola Góes, ele gravou um vídeo, porque a Vinícola Góes também está fazendo o seguinte: além de você que está na sua casa, fica aí na sua casa, tranquilo, e se você tomar um vinho, o Luciano tá aparecendo da Vinícola Góes aí, ó, Vinícola Góes atendendo delivery, e tem os telefones ali também, ó. A entrega de graça para você, São Roque e região, e tem os números aparecendo aí. Mas o Luciano Lopreto, ele gravou um vídeo. O que o Luciano Lopreto tá falando? Ele gravou aquele vídeo em pé, porque foi pro Instagram, mas vamos aproveitar aqui, vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aqui na nossa moldura. Fala aí, ô Luciano. Oi pessoal, eu sou o Luciano da Vinícola Góes e a partir de hoje a gente vai estar publicando diversos vídeos mostrando os nossos vinhos em diferentes ocasiões para que você possa curtir ele aí na sua casa, junto com a sua família e aproveitar todos os produtos da Vinícola Góes. Só que a gente quer que você também mande o seu vídeo mostrando o jeito que você está curtindo o vinho Góes. A primeira dica vai ser agora, do nosso enólogo Fábio Góes. E vai ter a dica, mas aguarda aí, eu não tenho a dica ainda aqui do Fábio, né? Depois nós vamos colocar a dica do Fábio. Suspense, mistério, como diria a Perpétua na novela Tieta. Luciano Lopreto, depois a gente vai colocar aqui a dica do Fábio Góes, tá bom? Que é o enólogo, meu amigo Fábio Góes, que explicou para mim a diferença de espumante e frisante. Espumante... o gás, assim, é natural, as bolinhas, assim, são natural. E o frisante é artificial. É isso? Será que eu errei? Não, ele explicou, mas, será que eu errei, Fábio? Vou pedir para você consertar se eu errei. Aí, diferença de espumante e frisante. Bom, e o Zé Fernando, tá aí? Tá chamando o Zé Fernando. Mas enquanto isso, o Alan, você tem uma notícia policial que está no site vanderlis.com.br. O que aconteceu? O que os bandidos estão fazendo? O bandido não para nem com pandemia, cara. Dizer uma coisa pra você, o que os bandidos fizeram? Dá pra colocar meu site? Eu também não dou sossego pro Guilherme, hein? Dá pra colocar a primeira página do site? Aí cai a linha. Então fala a manchete, meu caro Alan Viano. O que aconteceu? Bandidos fizeram o quê, hein? Furtaram uma residência e um carro no bairro Dona Catarina, em Mairink, Vander. Na noite da segunda-feira, 2 homens foram presos, né? Em um veículo furtado. A polícia prendeu os dois em um patrulhamento pelo bairro. Dentro do veículo foram encontrados 2 televisores. E após a abordagem, os 2 meliantes confirmaram que tinham realizado furtos no bairro de
Dona Catarina, Dona no Catarina. condomínio Porta do Sol, né? Porra, o cara foi lá, pô, brincadeira. E quem mais que tem outra notícia aí ou só essa da Por polícia? enquanto, só essa aqui. Plantão Chegou em policial, daqui a plantão pouco mais policial. informações. Lembrando que a São Luís Casa e Construção está atendendo e respeitando todas as normas de higiene. Foi liberado atendimento presencial em lojas de materiais de construção e a São Luís está lá para atender você com tinta, material elétrico. Passe na São Luís Casa e Construção, que mantém também o delivery. E a São Luís, a gente está tão acostumado ali na Avenida Brasil 145, né, há 90 anos. E agora também, já há algum tempo, tem Mairink também, aqui na Vila Sorocabana, na Conselheiro Francisco de Paula Mairink, 508. E o São Roque Supermercados também está tomando todos os cuidados para atender você, juntos contra o Covid-19, nas lojas aqui de São Roque, na Avenida Brasil, está acompanhando tudo aí. E eu fui ao São Roque Supermercados, como sempre vou. E ali na entrada, o atendimento dos funcionários, existe uma marcação no chão com uma distância mínima, existe um controle de entrada, então qualquer pessoa que entra no mercado ou tem que pegar o carrinho ou tem que pegar uma cestinha. Mesmo o cara fala, não, só vou ali pegar uma coisinha. Não, leva o carrinho ou leva a cestinha, porque o carrinho e a cestinha, eles que determinam o número de pessoas ali. Aí quando a pessoa sai, deixa o carrinho, deixa a cestinha, já vai lá um funcionário, já passa álcool gel no carrinho, na cestinha, fazendo todo esse procedimento para que a gente não tenha nenhum problema. São Roque Supermercados, que já fez também, a gente já mostrou ontem na entrevista aqui da Cefitec, o São Roque Supermercados já fez também ali um trabalho de desinfecção, né? Estava fazendo ali nas suas lojas. Isso é muito importante. Nesse momento temos que realmente tomar todos os cuidados. Tá aí o Zé Fernando? Tá? O Zé Fernando já está aí? Eu preciso mudar o... Ah, o Zé Fernando aí. Olha, Zé Fernando, legal, você não tá com a sua estante de livro, porque eu não aguento mais ver livro em Skype. Ainda bem que, ó, vamos ver se esse papel de parede aí é bonito, viu, Zé Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Wander. Realmente, eles fazem questão de mostrar a biblioteca deles lá. Eles precisam ter um grau intelectual, né? Tem que mostrar. Isso no cinema tem uns truques legais, viu? Mas eu tô só com meu papelzinho de parede aqui. Não, tá sendo... eu tenho um monte de livro lá, eu não li nem 10% da minha biblioteca, mas tem cara que tem livro pra caramba lá, cara. Eu também tenho um monte de livro lá que eu não li, cara, mas tem cara que leu, claro que vamos... Né? Precisa ter 100 livros mais lidos, não adianta ter 1000 e ficar lá encostado, né? Aliás... É o jeitão deles lá, né? A televisão, como se diz, nada se cria, né? Tudo se copia, já não dizia o Chacrinha. Então tem esse detalhe aqui. Eu vou até, viu, vamos mudar esse fundo nosso aqui. Pega uma foto de biblioteca aí, nós vamos colocar um monte de livro aqui no fundo também. Tem cara que tem biblioteca que só tem a capa, né? Mas não tô julgando os companheiros que estão aparecendo, não. Pode ter certeza que eles já leram muito mais do que tá lá, entendeu? Eu que tô lendo pouco ultimamente, mas não aguento mais ver o cenário virou de livro, né? E aí, Zé? Dá uma dica aí, o filme o Poço que você falou ontem lá, o minissérie, o Zé Balai achou um pouco pesado, hein? Ele achou que mas ele viu as imagens, acho que ele sentiu assim, ele ficou meio assustado. As imagens são fortes, né, Zé Fernando? As imagens, elas são fortes, não tenha dúvida, mas são perfeitamente assistíveis, né? Elas são fortes. E o importante disso é que é uma coisa que está acontecendo. O filme, como eu disse, ele entrou em cartaz em setembro, quando ele foi apresentado no Festival de Toronto, no Canadá. Ele até recebeu prêmio e tudo mais. Ele entrou, então, a partir de setembro, ele entrou em cartaz. Quer dizer, nem se falava nesse bichinho aí, né? E agora nós estamos vendo que é muito parecido ao que aconteceu, o que está acontecendo com a política, né? A mensagem que é do final... Né? Se você prestar atenção que ele pega só algumas idades, então é muito bacana, é um filme para se refletir. E agora eu tô no padrão Skype coronavírus, olha aí, meteu um monte de livro no fundo aí, ó. Olha aí, ó. Olha, vou dizer para você, vão achar que nós estamos aí numa imensa biblioteca. Depois eu vou pegar aqui até um livrinho aqui, deixa eu pegar meu tio Patinhas aqui. Não, mas leia, realmente aproveite. Eu que tô lendo muito pouco. Aproveite esses dias de quarentena e leia um bom livro. Vou mostrar o Alan Viane, ver se ele tá... Você tá bonito sua biblioteca aí, Alan.
Tá boa essa biblioteca. Anos e anos construindo esse acervo. Porra, beleza, viu? E eu tenho uma prateleira lá em casa, e pra aguentar os livros de casa, tem uma coisa pra você, viu? Elas aguentam porque as prateleiras só... vale falar porque é uma empresa realmente que, Tecama. Porra, porque pra aguentar os livros lá em casa, lá, rapaz, o trabalho daqueles armários da Tecama lá, maravilhoso, viu? Porque senão não aguenta, não. Agora me diga uma coisa, você quer dar uma dica de filme hoje, José Fernando? O que você vai dar uma dica aí? Eu tô assistindo muito filme espanhol, confesso para você, o cinema espanhol, eu conhecia muito pouco, embora o Bruno, que é meu amigo lá, o professor, que está em Portugal agora, ele se formou na Espanha, e ele falava muito do cinema espanhol. E eu, sinceramente, nunca tinha prestado muita atenção. E, ultimamente, não só agora, mas há alguns meses atrás, eu tenho prestado bastante atenção, tenho assistido bastante filme. Parei, estava assistindo um agora, mas no comecinho da tarde, ele está até paradinho lá me esperando. E eu tenho assistido muito filme espanhol, então, séries espanholas. Então, você assistiu o filme Parasita, que ganhou o Oscar, Zé? Esse eu não assisti ainda. Sim, eu vou dar uma dica do Parasita. Assistam sem saber nada, se surpreendam. Saibam o mínimo possível, sabe o nome só. Entre lá e se surpreendam com o que vai acontecer lá. Eu não sei como é que foi a entrega do Oscar pela Globo, eu assisti pelo canal a cabo, eles praticamente não falaram nada. Só o prêmio e tal, e eu achei que eles fizeram correto. Esse filme é para você se surpreender. Sentar e não saber o que vai acontecer. E se não conte o final a ninguém. Realmente, né? Essa fica a minha dica para quem quiser assistir o Parasita. Saiba o mínimo possível dele. Senta na frente e assista. Vamos ver o trailer. Calma, pode mostrar o trailer pelo menos, Zé Fernando? Mostre. Eu, como eu já assisti, não tem problema. Se eu estiver assistindo, eu ia fechar os olhos. Então vamos ver pelo menos o trailer do Parasita. Tem aí? O trailer do Parasita? Então põe aí o trailer do Parasita aí, e o Zé Fernando, você pode ir comentando em cima. Enquanto isso, eu vou pegar mais um livro aqui na biblioteca. Melhor não, viu? Põe mais um filme do YouTube aí. Fica por isso. Olha lá, tá aí o trailer? Olha lá, acompanhe. Pode ir falando aí, Zé Fernando, pode ir falando. Não, o melhor, assim, é saber bem pouco. Tipo assim, um probleminha, vamos dizer assim, bem simples. Um probleminha familiar, de vizinhos e tal. Assistam. Se surpreendam com o filme. Tem o áudio? Então põe o áudio aí. Tá sem o áudio, né? Bom, eu não tô conseguindo ver o áudio. Não sei se é meu ou esse é o áudio do filme mesmo. 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아, 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로시 이적절하다. 여자들이 원래 참 잘 속아. 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 휙 하고 떠올랐는데. 아 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 과선배는 김치모, 그는 이사촌. 부자인데 착하다니까. 진짜 니가 착한 거지. I'm deadly serious. 지금 진짜로 이상하게 볼 것 같아. Opa, tá aí o trailer, viu? E é um trailer longo, hein? Não é curto não, hein, Zé? Então, pelo que falaram ali, o filme dá uma mudada. Reviravolta. Um ponto de virada. Ele tem vários pontos de virada. Isso é um truque de roteirista, né?
O Pot Point lá. Vocês jornalistas sabem melhor que eu isso. Não sei nada disso. Então se recomenda esse Parasita, é bem... Já tá no Netflix? Como é que funciona? Não tem no Netflix? Não. Tem no Now. No Now. Google no Now. A plataforma que eu tenho que ele está é no Now. Ah, tá. Como é que funciona essa plataforma? Você que é meu consultor técnico, o que eu faço? Como é que pode ter essa plataforma? Essa eu não conheço ainda, Zé, o Now. O Now, né? Ele é da Claro. Quando você tem a banda larga da Claro, ela vem. A Now vem. Aí eu acrescentei o Netflix. A Now vem normal. Mas aí a Claro vai pagar aí alguma coisa. Depois você manda fatura para Claro aí. Então tá bom. Obrigado, Zé. Quer fazer mais algum registro? Simone falou que veio para Mairink, ela viajou para Mairink e a gente tem viajado para Mairink também quase todo dia. E aí ela pega e falou que tá sentindo que tem muita gente na rua. Em São Roque parece que o pessoal tá mais acomodado em casa, hein, Zé? De manhã tava um pouquinho cheio, viu? Tinha um pouquinho demais. Agora à tarde a turma acomodou. Eu só queria deixar uma pergunta aqui para Simone, se depois você puder fazer para Simone, que eu não entendo assim. Amanhã eu faço. Dela, né? E se ela estiver acompanhando, de repente ela até responde para você aqui. Isso, então eu gostaria de perguntar para ela o seguinte: caso o juiz mande devolver lá, né, os respiradores lá para o Hospital São Francisco, é isso? São Francisco. Isso, caso ele mande devolver, por exemplo, eu tiver um problema com a minha mãe, se eu posso levar, então, na casa desses caras aí que estão querendo de volta, se eu posso levar ela lá para eles tratarem ela, porque vai chegar e não tem. Então, eu queria saber se eu posso levar na casa aí do dono do hospital, dos advogados dele, sei lá, do promotor, do juiz, onde é que eu levo ela para ela ser atendida? Já que eles vão estar muito bem guardadas lá num hospital que nem inaugurou ainda. Tal. Então, é isso que eu queria saber, como é que eu vou proceder, qual que vai ser o meu procedimento. Era essa pergunta que eu queria deixar para as pessoas me responderem. Né? Onde vai ser feito, se voltar para o hospital? Nós estamos aqui, no momento que, se você pegar 10 dias atrás, o irmão do Jair disse para quem quisesse ouvir na Rádio Gírio Mix, que o presidente da Espanha falou que nenhum espanhol ia ficar para trás. E a Espanha, no momento, já passou a China, né? Já é o segundo maior, só está atrás da Itália. Ontem passou a China, passou a China. Essas falas, essa falácia de pouco adianta. Adiantações. Falar que não vai ficar ninguém para trás e os que já ficaram. Como é que fica? É um absurdo, viu? Cada dia mais eu tenho vontade de não falar com essas pessoas, viu, Wander? Pelo amor de Deus, é um absurdo dizer, não vai ficar ninguém para trás. Como se ele fizer, isso é obrigação ele não deixar ninguém. Os governadores, eu não estou dizendo só do presidente, de todos. É obrigação de todos não deixar ninguém para trás. E por isso que está esse monte de gente na rua, essa confusão toda aí, que se a gente pensar bem, o governo da Itália falhou nisso, o governo não sei de onde falhou aquilo, e nós tivemos falha nossa também, que não falamos nada, todos nós tivemos nosso carnaval, né? Imagina o que veio para cá, o que a gente pode ter aprontado aí com o carnaval. Quer dizer, é chato, né? Mas, bom. Zé, mais do que um comentário, é um desabafo do nosso chefe Fernando Rabechini. Amanhã tem uma coletiva a partir das 3 da tarde lá no Hospital São Francisco. A Alain Vianney vai acompanhar junto com o nosso Jair Ribeiro. Depois nós vamos trazer os detalhes aqui no programa também. E vamos aguardar também o posicionamento da Prefeitura para a gente ver como é que a gente vai resolver toda a situação. Obrigado, Zé Fernando. Um abraço, até amanhã. Obrigado, Zé. Saudade, hein? Opa, é a nossa biblioteca aí. Agora quer voltar? Só fazer assim, para fechar o programa, já passamos de 1 hora do programa, mas eu queria ver, o Mandetta tá falando, e sempre aquela expectativa. Hoje estava o Paulo Guedes, está o Mandetta. Vamos ouvir só um trechinho do Mandetta lá, ver o que ele tá falando nessa coletiva importante. Paulo Guedes e o Mandetta. Vamos lá, vamos ver quem tá falando agora. Vamos lá. Do mundo, se vocês olharem, ministro Roberto Campos, isso precisa chegar nas pessoas, para as pessoas saberem assim, olha, eu não preciso me desesperar, eu posso. Agora, nós temos problemas de moradia, nós temos fragilidades, nosso transporte público é muito precário, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão de mobilidade urbana. Eu não vejo o mundo dividido nesta maneira. O que eu vejo é o mundo, cada um enfrentando
o seu quadro social. O Brasil vai enfrentar o dele. E vamos enfrentar com as armas que nós temos. Se tivermos que fazer qualquer tipo de alteração, não faltará aspecto científico, não será sem consultar as academias. E a academia aqui, eu trabalho com Fiocruz, eu trabalho com a USP, eu trabalho com as universidades federais, eu trabalho com um comitê de especialistas em saúde, ad hoc, absolutamente fantástico. Então, estão todos eles debruçados em cima das determinantes sociais em saúde, e é em cima delas que nós vamos trabalhar. Nós sempre dissemos que estanque absoluto o tempo todo não é bom para a saúde, não é bom para ninguém. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E no momento, nós vamos fazer sim o máximo de distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências de home working, para que a gente possa, chegando ao ponto de falar, estamos mais preparados, entendemos aonde vamos, aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia. Se acharmos que a atividade está muito alta, vai lá e diminui um pouco. Se acharmos que está tranquilo, deixa andar. Vai ser um trabalho de muita precisão para a gente poder movimentar. Eu acho que nós temos que escutar agora um pouco de Paulinho da Viola, sabe? Faça como um velho marinheiro, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Vamos passar, é um mar revolto. Vamos passar na marcha certa, nem tão parado que a gente possa ser arrastado e nem tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira. Vamos todo mundo junto com os números que a gente vai passar e vai chegar a um porto seguro. Próxima pergunta, Thiago Nolasco, TV Record. Os ministros concordam plenamente com a posição do ministro Mandetta. Olá, boa tarde, ministros. A minha pergunta é para o ministro Paulo Guedes. Eu queria que o senhor comentasse a pesquisa do IBGE, né, que mostrou, com dados da PNAD, que mostrou que em fevereiro, antes, portanto, do início da pandemia aqui no Brasil, houve um aumento do desemprego de 11,2 para 11,6, atingindo 12,3 milhões de brasileiros. O Ministério da Economia já tem alguma estimativa de que nível o desemprego pode chegar durante essa crise? E queria também que o ministro Mandetta comentasse a proposta da Confederação Nacional da Indústria de retomar o trabalho de 9 milhões de trabalhadores, um isolamento vertical, fazendo os testes rápidos a cada 15 dias. Obrigado. O desemprego no Brasil é um fenômeno de massa há décadas. Eu, durante a campanha, falei isso, no início do nosso governo, falei isso. Há 40 milhões de brasileiros sem carteira de trabalho. Ou seja, estão fora do mercado de trabalho formal. São pessoas que estão na informalidade, justamente por isso nós fizemos essa medida agora, para atingir esses 38 milhões de brasileiros informais. E o Brasil ignorou isso. Então, fica publicando estatística que o desemprego é 10%, é 15%, é 10%, é 12%, quando está alto, e 6%, 7%, 8% quando está baixo. Copiando justamente técnicas que são muito boas, que são usadas lá fora, onde você pergunta para a pessoa, você está procurando emprego? Olha, se você perguntar para um rapaz que é informal, vende bala no trânsito, há 2 anos, você pergunta para ele, você está procurando emprego? Ele diz não. Ele não entra na conta de desempregados, ele não está procurando emprego, então ele não é um desempregado tecnicamente, ele está em desalento, ou ele está... Então, o grande problema brasileiro é exatamente isso. Nós criamos um sistema trabalhista e previdenciário com encargos que são armas de destruição em massa de empregos. Jogamos 40 milhões de brasileiros na informalidade. Essas pessoas não têm capital, tecnologia, a produtividade é mais baixa. E nós ficamos, então, examinando essas mudanças ali na margem, né? Quando subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Então, por exemplo, comentar que em um mês de janeiro se subiu ou se caiu, eu prefiro dizer o seguinte, em janeiro nós tivemos a maior arrecadação da história do Brasil. Em fevereiro nós tivemos a segunda maior arrecadação da história em fevereiro, porque no ano anterior nós tínhamos vendido algumas estatais e tínhamos recebido
impostos elevados. E o nosso secretário da Receita disse que até 15 de março desse ano, nós estávamos com as receitas crescendo 20% acima do previsto. E a previsão era em cima de um crescimento de 2,4%, ou seja, a economia brasileira estava realmente decolando. Então, entre um dado do IBGE de um mês, sazonal, porque em dezembro todo mundo contrata muita gente pelas vendas, e janeiro justamente você reduz e desemprega as pessoas que você contratou para ajudar nas vendas de dezembro. Entre um dado sazonal e o fenômeno maior, que é o seguinte: o Brasil tem desemprego em massa há muito tempo. Esse desemprego se agravou bastante nas últimas 2 ou 3 administrações de governos que pioraram a situação. Nós estávamos começando a fazer o país decolar. A taxa de crescimento no primeiro trimestre do ano passado era 0,7%, porque houve Brumadinho e houve o colapso da Argentina. No segundo trimestre estavam crescendo a 0,9%, no terceiro a 1,1%, no último trimestre estávamos a 1,7%, e segundo a proxy da Receita, nós já estávamos crescendo acima de 2%. Essa é a fotografia daquele momento em que nós fomos atingidos pelo coronavírus. Então, o que eu acho é que agora nós somos atingidos por essa onda é da maior gravidade, quer dizer, daí o nosso estado de calamidade pública. Nós estamos sob a orientação agora do ministro Mandetta, então estamos em isolamento oficialmente, porém é perfeitamente válido que o presidente dê um alerta e diga: olha, nós estamos vendo essa onda chegando aqui, agora, olhando por cima, nós vemos uma onda que pode ser também enorme e pode ser realmente desesperadora, principalmente para os mais frágeis, justamente os mais pobres. Daí nós lançamos essa camada de proteção aos informais. 38 milhões de brasileiros, que do dia para a noite, gente que nunca precisou de nada do governo, nunca precisou, gente que, ambulantes, faxineiras, gente simples, de repente é jogada no desespero. Então nós tínhamos que lançar essa camada de proteção para essa população. Eles têm que saber que o Brasil vai estar com eles, o governo está com eles, nós não vamos deixar ninguém para trás. Faço questão de repetir, as medidas emergenciais destinadas justamente à saúde e às pessoas já estão em 200 bilhões de reais e podem subir. O ministro Mandetta sabe que tem o nosso apoio, elas podem subir. Os governadores e prefeitos, nós temos conversado, elas podem subir, podem contar conosco, não é? Nós temos que fazer um cinturão de proteção, principalmente nas principais capitais também. Opa, a gente chegou ao fim do nosso programa, a gente lamenta, mas a gente tem um horário, né? Está aí o Paulo Guedes, não é nenhum corte importante que está falando o Paulo Guedes, é realmente uma questão de horário. Foi muito bom, deu para pegar boa parte da explicação do Paulo Guedes, e nós estamos aí, né? Vivendo essa expectativa que a gente possa ter uma solução e que as autoridades tenham um diálogo, né? Que a gente possa encontrar o melhor caminho. Amanhã a gente volta lá. Aliás, lembrando o seguinte, estou recebendo informação aqui da assessoria de imprensa do prefeito Cláudio Góes, que ele vai se manifestar daqui a pouquinho, a partir das 6 da tarde. Então fique atento, daqui a pouco a gente também já coloca aqui o link para quem nos acompanha através do Facebook e também no nosso site, tá bom? Cláudio Góes vai se manifestar e aí a gente vai saber mais detalhes e a gente vai colocar no nosso site também. Alain, obrigado pela participação, Alain. Obrigado, Vander, obrigado, Gui, e até amanhã. Até amanhã, com mais uma edição, e vamos, né, superar esse momento. Um grande abraço, até amanhã. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.